versículo 24. Um altar de terra farás, e sobre ele sacrificarás os seus holocaustos e as suas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas, as tuas vacas e em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome. Virei a ti e te abençoarei. E se me fizeres um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas. Se sobre ele levantares o teu buril, profaná-lo-ás. Também não subirás ao meu altar por degraus, para que a tua nudez não seja descoberta diante deles. Esse buril aqui não é um burrinho não, amém? É uma ferramenta de lavrar a pedra, amém? Então o Senhor fala para não fazer um altar com pedras lavradas, mas pedras rústicas. Aí a gente já conseguiu entender aonde que a palavra do Senhor quer chegar essa noite. Amém? Bom, mas é isso, irmãos. Mais uma vez dizendo, é excelente para um cristão estar carregando essa palavra de Deus. Foi difícil chegar até na sua mão. Agora que está aqui, nós podemos dizer Ebenezer, Senhor. Está aqui. Agora vamos para os fatos. Deus, Ele primeiro guiava o seu povo através dos zodíacos, através da natureza, as pirâmides. E a Bíblia escrita está aqui agora. Só que Ele tem que manifestar essa palavra em carne. Agora, se a Bíblia, esta de papel aqui, não deve pesar nem uns 2 quilos, aquele pouco, já é difícil estar nas nossas mãos, quanto mais a gente vai conseguir trazer essa palavra para dentro de carne, para peles de carne. Bom, mas essa é a obra do Senhor, isso não refere a mim nem a você, isso não é por mérito meu e nem seu, Ele decidiu que vai ser assim, amém. Eu costumo dizer, é problema do Senhor e Ele resolve os seus problemas, amém. O nosso desejo, o maior desejo, tem que querer estar aos pés do Senhor. Se um dia Ele prometeu que nós estaremos no trono com Ele, é problema dele e Ele vai cumprir a sua promessa. Louvado seja Deus por isso. Mas olha que coisa maravilhosa. E se me fizeres um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas. Se sobre ele levantares o teu buril, a ferramenta será profanado, profaná-lo-ás. Olha que coisa. O Senhor, Ele já desde este tempo estava formando um quadro no tempo para mostrar o que Ele queria nos dias de hoje. Agora você vai me dizer, nós aqui como humanos, porque esse é um templo feito por mãos de homens. Olha que coisa, nós estamos aqui, isso aqui é chamado casa de oração, e é um lugar abençoado por Deus. Então somente se você crê nisso, você entra aqui, você pode sentir até uma atmosfera santa. Crendo nisso. Mas esse não é o projeto que foi arquitetado por Deus. Não, esse não foi. Por mais que foi vindicado, isso aqui era para reunir o projeto que somos eu e você. Então, sorte que nós entendemos como Deus Ele não queria pedras lavradas. Agora vamos mostrar nós como homens. Eu fui lá na marmoaria onde está fazendo o púlpito, ele está quase pronto. E quando eu cheguei lá, nossa, meu Deus, isso é coisa linda, né? Aquela pedra translúcida lá, maravilhoso. Eu não vou dar mais detalhes. Coisa linda. Aí eu estava pensando, olha só, né? Uma pedra lavradinha, bonitinha, né? Coisa mais. Só que aí Deus, isso nós estamos fazendo o altar para pregação, a tribuna onde é lançada a palavra para o povo de Deus, e ali ele se alimenta, amém? Ali as águias se alimentam em volta da palavra, isso é maravilhoso. Amém? Até mesmo que se você ficar aqui só tomando lugar no banco, você não está sendo alimentado nem nada, mas se você toma o seu lugar em Cristo Jesus, você, como eu estava falando com os pastores essa semana, você vira uma águia gordinha, né? De tanto comer a palavra, fica difícil até voar. Aleluia. Mas aí, vem o Senhor dos céus, o sumo sacerdote,
E ele exige para ele um altar cujas pedras são brutas e rústicas. Não é lavradinho, bonitinho, não tem os encaixes ali, são pedras todas orgânicas, amontoadas uma em cima da outra. Aí você começa a entender que Deus não olha como o homem vê. Deus não está vendo como o homem polido vê as coisas. Deus não ordena as coisas como o homem acha que devem ser ordenadas. Olha que coisa, como essa mensagem veio para esse Brasil. Nós estamos conversando lá, nossa, como que a mensagem veio para o Brasil de forma totalmente desordenada. E já começou com divisão. Já começou com coisa errada já. Aí você vê, mas ela chegou até nós. Ela chegou até nós porque Deus usa pedras rústicas. Deus usa pedras que não foram lavradas por homem. Aleluia. E ali a primeira vez que o missionário Martim vem, ele forma uma fundação, porque na verdade ele vinha para todas, ele era interdenominacional. Aí ele forma uma fundação, e ali seria uma fundação, quando é para poder formar pastores, qual é o nome? Seminário. Aí ele faz um seminário, lá em Campinas. Aí ele faz um seminário, só que aí ele vai tendo a revelação, a segunda vez que ele vem, passa um tempo, ele fecha o seminário. Já não era mais seminário. Ele falou, não, Cristo ele levanta os seus servos, não precisa homem nenhum levantar. Aleluia. E vai levando as coisas, vai meias brecas, você vai vendo as pedras rústicas se movimentando, mas é Deus que quer fazer dessa forma. Quem sou eu? Eita, Deus tremendo. Aleluia. Já vou me adiantando aqui, quem sou eu? Eu escolheria um homem para ser o segundo o meu coração, sabendo que aquele homem derramaria sangue de várias pessoas, sabendo que aquele homem cairia em adultério. Quem sou eu? Mas Deus vai lá e fala, Davi, você é segundo o meu coração. Aleluia. Louvado seja Deus. E agora, nesse exato momento, Deus está erigindo um altar para ele. Erigindo um altar. Mas agora nós olhamos para o nosso campo aqui, lá embaixo, diminuto, né, como uma formiguinha nas mãos do Todo-Poderoso. Nós também temos que erigir o nosso altar. Temos que edificar um altar a Deus. Glórias a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 4. Vamos desde o versículo 1. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse, alcancei do Senhor um homem. E deu à luz, mas a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Preste atenção. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Olha só, para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Aí irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim, por que te irastes e por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito. E se não fizeres, se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta. E sobre ti será o seu desejo. Aonde Caim estava aliado o seu desejo? Aonde estava ali? Qual o sangue que estava correndo em suas veias? Mas sobre ele deves dominar. Meu Deus. Glórias a Deus. Fora do Éden, preste atenção. É levantado um altar a Deus. Fora do Éden. Fora do Éden foi o primeiro altar. Esse homem, ele trabalhava e ele ofertou naquele altar com o que era a vida dele. Ele era um lavrador. Ele deu o melhor dele para Deus.
Mas Abel também deu o melhor dele para Deus. Ele era pastor de ovelhas. Olha que coisa. Mas naquele exato momento, Abel estava andando já desde o princípio pela revelação de Deus. E quando Caim, ele chega e monta o seu altar, o profeta fala que ele monta o seu altar com certeza ali perto do portão do Éden. Ele estava ali perto do trono do Altíssimo, ele estava ali perto. E você vai entender uma coisa, que já não é normal no meio do povo, nem do povo de Deus. O Senhor disse a Caim. Só essa palavra já estremece meu corpo inteiro. O Senhor disse a Caim. Quantos aqui ouviram a voz de Deus hoje? Quantos aqui puderam ajoelhar e Deus falar diretamente com você hoje? Quantos aqui? Oh, mas aquele homem conversava diretamente com Deus. Ele estava ali alinhado e conversava com Deus. Ele tinha uma comunhão e conversava com Deus. E ele fez disso, o profeta, um grande altar. E esse altar era maravilhoso. Esse altar, ele tinha ali os lírios. E ele tinha as abóboras. E ele trabalhou o ano inteiro para que isso pudesse ser a coisa mais linda possível. Só que aí o profeta já fala de uma vez: Deus está nem aí para os seus lírios. Deus está nem aí para as suas abóboras. Deus quer ver um sacrifício de sangue. Um sacrifício que é elibado. Um sacrifício que sofre. Aleluia. Aleluias. O primeiro altar é erigido a Deus e já é descartado pelo próprio Deus. Mas vem o segundo altar e ali Abel com certeza também vai lá perto do portão do Éden. E lá ele arrasta o seu cordeirinho. E naquelas pedras brutas, escorria o sangue de um animal inocente. Aleluias. Glórias a Deus. Aí agora as eras e o tempo é marcado por sangue e altares e sacrifícios e altares e sacrifícios. Porque essa era a maneira que o povo podia se lembrar do que Deus tinha feito já ali no Éden. Porque quando Abel, ele vem e faz aquele sacrifício, é porque ele lembrava da história que contava ali o seu pai e a sua mãe. Aleluias. Glórias a Deus. E o tempo vai correndo. Aí vem Noé também, erige um altar ao Senhor. Um altar de agradecimento. Porque quando o mundo foi rodeado por água e todos os antediluvianos morreram, ali Deus uniu a sua igrejinha mais uma vez. Deus juntou os seus mais uma vez dentro de uma arca. E agora, quando tudo aquilo acaba, quando aquela tormenta acaba, Noé sai da arca com a sua família. Eu vou agradecer a Deus. Ei, vamos reunir pedras rústicas e fazer um altar ao Senhor. Glórias a Deus por isso. Amém? Amém. Aí Deus sentiu o cheiro daquela oferta. E Ele falou a coisa que até hoje deu muito debate teológico. Ele se arrependeu do mal que fez ao homem. E aí, ele sentiu aquele cheiro. E falou: não tornarei destruir o homem novamente. Deixa eu ver se eu anotei aqui. Gênesis 8. Está pertinho de onde nós estamos. 8:20. Vamos desde o 19. Todo animal, todo réptil, toda ave, tudo o que se move sobre a terra conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. E edificou Noé um altar ao Senhor. E tomou de todo animal limpo, de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor sentiu o seu cheiro. Olha que coisa. E o Senhor disse ao seu coração, em seu coração: não tornarei mal. Olha que coisa, né? Moisés sabia até o que estava no coração de Deus, né? Que coisa, né? Moisés ouviu ali por revelação e já escreveu.
e disse o Senhor ao teu coração. Nossa, que coisa, né? Quem vive por revelação também, amém? Nós estamos na revelação dos últimos tempos. O Senhor sentiu o suave cheiro e o Senhor disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má, desde a sua meninice. É má. Já estava tudo entrelaçado, o pecado, tudo misturado. Tudo misturado. A imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente, como fiz, enquanto a terra durar. Ai, Deus, Ele não volta atrás na sua palavra. Enquanto a terra durar. Porque já está programado a destruição do mundo no final dos tempos. Para vir novos céus e nova terra. Aleluia. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite, não cessarão. Louvado seja Deus. E Noé, ele erige um altar agora de sacrifício ao Senhor. Que coisa maravilhosa. E assim vai indo, e sacrifício pós sacrifício. Aí é erigido um altar de gratidão ao Senhor, mas Deus vai lá no ouvido de um homem agora e chama aquele homem para uma terra prometida. Olha, e Abraão vai agora por fé. E quando ele chega, antes de receber a sua bênção, ele já estava construindo o altar de pedras rústicas por fé. E conhecido como construtor de altares, porque ali ele constrói um altar por fé. Ele sai daquele lugar, ele já chega e já constrói outro altar ao Senhor. E ele ia de fé em fé. Mas o que esse homem está fazendo? Ele é louco. Primeiro está ouvindo vozes por aí de um Deus que não tem face. Ei, Abraão, tem faces aqui para adorar. Tem deuses feitos aqui de bronze, de ouro. Por que você não adora? Temos deuses aqui que tem face, que tem nome. Por que você está seguindo um Deus que não tem nome? Por que você está seguindo um Deus que não tem rosto? Mas ele ia por fé. Ele ia caminhando por fé. E construindo o altar ao Senhor. E antes da promessa, ele já por fé construiu o seu altar. E ali lançou aquele cordeirinho também. E já foi o cheiro suave. A fé de Abraão. E Deus atentava para o homem e para a sua oferta. E ele recebe a promessa material. Aleluia. E ele recebe a promessa. E Deus testa o seu homem novamente. Agora você vai lá e sobe naquele monte. E vai fazer outro sacrifício. Você vai erigir outro altar lá. Aleluia. E qual vai ser o sacrifício, Senhor? Qual? Mas ele tinha fé. Ele estava seguro na fé daquele Deus sem nome, o qual ele estava seguindo. Ele estava seguro na fé naquele Deus que ele não via a face, mas ele estava seguindo. E quando ele chega lá, ele tinha certeza que mesmo que ele sacrificasse seu filho, diz o profeta, o Senhor o ressuscitaria, porque era uma promessa de Deus. Ei, fique firme nas promessas do Senhor Jesus. Se ele prometeu alguma coisa, ele é fiel para cumprir. Ele não é homem para que minta. Ele não é covarde. Aleluias. E ele por fé vai lá, leva o seu filhinho para o sacrifício. E Deus proveu um cordeiro. Aleluias. Deus proveu um cordeiro, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Vamos para 1 Pedro. Deixe sua Bíblia já em 1 Pedro, capítulo 2. Versículo 4 ao 6.
E aonde está o altar do Senhor agora? Aonde está o altar do Senhor? E chegando-vos para ele pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa. Preste atenção nisso. Somos pedras. Somos pedras, amém? De um edifício. Qual é a pedra principal? Você olha as pedras que compunham o altar, havia uma pedra principal. Agora, mas antes da gente chegar nesse assunto, vamos voltar lá no princípio novamente. Na história, depois do Éden, Caim foi o primeiro que construiu um altar. Mas ali dentro do jardim do Éden, Deus construiu o primeiro altar aqui nessa terra. Gênesis capítulo 3. Eu gosto de pautar na Bíblia, amém? Vamos lá. Vai com calma para você não rasgar a folha da sua Bíblia, amém? Vamos, versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estava nu, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Versículo 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele, e o vestiu. Deus ali já mostra para eles a consequência do pecado. O Senhor vai no Éden, no jardim do Éden, pega das animarias aqueles que estavam ali, o mais bonito de todos, e sacrifica diante deles. E pega a pele daquele animal e veste agora aquele casal. Que pelo pecado eles viram que estava nus, e pelo pecado agora eles viam a maldade, e você consegue entender os propósitos divinos, porque a primeira vida que é ceifada ali é o próprio Deus que ceifa. Por quê? Porque Ele é o Deus que mata, e é o Deus que dá a vida também. Se nós entendermos que tudo o que está aqui, o seu filho, o meu filho, eu e você, estamos todos na mão de Deus. Todos estão na mão do divino. E o que Ele faz? Ele colhe na hora que quer. Ele toma para si a hora que quer, porque não são nossos, não são seus, não são de ninguém, não somos de ninguém, somos de Deus. Aleluias. Louvado seja Deus. O pecado traz a morte. O resultado do pecado é a morte. Aquele casal pecou, aquele casal contaminou. Deus vai lá e pega aquele cordeirinho e mata ele, e tira a veste, e agora veste com a morte. São vestidos com a morte causada pelo pecado. E saem envergonhados agora porque estão vestidos com a morte. Aleluias. Aquele cordeirinho morreu, mas ele estava tipificando outro cordeiro. Outro cordeiro. Glórias a Deus. E através daquela revelação do primeiro sacrifício feito pelo próprio Deus dentro do jardim do Éden, agora, aqueles que são chamados filhos de Deus, eles faziam um sacrifício conforme a revelação. Ia de Abel, ia, Adão fazia, todos faziam. Chegava Noé, Abraão fazia por fé. E foram Jacó, Isaac, Jacó faziam por fé. Ia sendo levado
agora, por obrigação, um sacrifício de sangue, para a libação, para o pecado do homem que pecou e caiu. Mas era a semelhança do quê? O apóstolo Paulo fala a semelhança da morte. Porque opera a lei, e a lei opera a morte. Porque este é o resultado. Qual que é a lei? Ei, não peque, não coma, que morrerás. Agora tem que operar a morte. A morte está operando, vestindo a morte como eles estavam. Mas aí se manifesta um verdadeiro cordeiro agora. E que vem antes da fundação do mundo. Porque diz a palavra de Deus que ele já tinha sido reconhecido na eternidade. Aleluias. E agora, mais uma vez, por várias e centenas de anos, o homem vai construindo seus altares. E o homem vai construindo seus altares para se edificar e para chegar perto de Deus. Mas chega a Deus e ele constrói o seu altar de novo. E mais uma vez, Deus amontoa pedras e constrói um altar. E naquele altar, levando, igualzinho Abel estava levando aquele cordeirinho, chorando, balindo ali, estava o Senhor Jesus Cristo carregando o Calvário. Na rua de dor, lá estava o meu Senhor. Aleluias. E ele carregava, e ele sem temor, sofrendo, mas sem temor, carregava a cruz do Calvário, indo rumo ao altar, erigido pelo próprio Deus. Aleluias. E ele vai subindo no altar agora, o Monte da Caveira, feito à imagem da morte. O Monte da Caveira, feito à imagem da morte. Ali estava o formato, tem até o formato da caveira. Ali as pedras sem forma, todo ali formando uma caveira. Lá a morte, ali estava a morte. E ali vai erigindo mais uma vez um cordeiro subindo no altar, mais uma vez. Mas não era o homem levando, não era Abel levando, não era um sacerdote de Levi levando, era o sumo sacerdote que estava ali. Aleluias. Agora é levantado um sacrifício que vale por todos. Feito uma só vez. Uma nova aliança. Um novo testamento. Aonde você está? Você está nesse novo testamento? Novo testamento, irmão. Novo testamento não é de Mateus, Apocalipse, não. O Novo Testamento tem que estar aqui. Aleluias. Deus. Essa que é a verdade. Aleluia. Deus mata um cordeiro material ali naquele jardim do Éden. A primeira morte, o primeiro sangue, a primeira vida ceifada pelo próprio Deus. E ele veste os teus filhos com a face da morte, com o revestimento da morte. Mas e quando sobe um cordeiro eterno? O que acontece quando sobe um cordeiro da eternidade? Ei, o que acontece quando sobe no altar o cordeiro da eternidade? Com que ele está vestindo a sua igreja nesse momento? Aleluia! Com que ele está vestindo a sua noiva? Aleluias! Outrora estávamos vestidos de morte, à semelhança de nossos pais, mas agora com o Cordeiro Eterno estamos de revestido com a vida eterna. Aleluias! Glórias a Deus! Revestido com a eternidade. Aleluias. Na semelhança da morte? Não, na semelhança da ressurreição. As coisas velhas já se passaram, o novo mundo chegou, está dentro do seu coração. Aleluias. Louvado seja Deus.
Há uma movimentação das dimensões quando você entende o que Cristo está fazendo no meio da sua igreja. Há uma movimentação das regiões celestiais. Aleluia! Aonde o mensageiro fala na mensagem de demonologia. Ele fala no estado religioso, no estado físico também. Aqui, nesse copo de água, podem caber uma legião de demônios. Uma dimensão infernal pode caber aqui dentro. Toda enfermidade, principalmente a depressão, é formada por espíritos. É um estágio infernal, é uma dimensão infernal. Fala a Deus. Um inferno se materializa na vida da pessoa e ela se perde. Mas quando ela aceita aquele sacrifício, irmão, a região celestial, aonde está a região celestial? Aleluias. Aonde está esse Espírito Santo? Aleluias. Ei, cabe um céu dentro do seu coração. Cabe o céu dentro do seu coração, meu irmão. Aleluias. Aleluias. E Deus arrasta aquele cordeirinho lá para aquele altar, porque antes da fundação do mundo. 1 Pedro também. Aleluias. Louvado seja Deus. 1 Pedro 1, 19 e 20. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo. Aleluias. Mas manifestado. Ei, ali estava Cristo há 2000 anos atrás, manifestando o que havia acontecido antes da fundação do mundo. Aleluias. Glórias a Deus. O qual na verdade em outro tempo foi reconhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Aleluias. Por amor de vós. Porque quando Ele te criou, Ele fez a sua imagem e a sua semelhança. E Ele veio resgatar. E porque, sabe por que, meu irmão? Carne e sangue não herda o reino dos céus. Não herda. Mas a gente vai agora para Coríntios. A gente vai para 2 Coríntios. Como é que consegue ficar parado, Deus? Misericórdia, Senhor. Jesus. 2 Coríntios, capítulo 5. Eita, Deus tremendo. Capítulo 5, versículo 1. Porque sabemos que a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna, aleluia, por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, essa carne geme, desejando, aleluias, aleluia, aleluia, quem está desejando, aleluias. É por isso também gememos, desejando ser revestidos. Olha o que o Cordeiro Eterno faz agora com você. Revestidos da nossa habitação que é do céu. Se todavia, estando vestido, não formos achados nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absolvido pela vida. Ele
não queria ser dispensado. Ninguém aqui quer ser dispensado. Ninguém quer ficar parado num paletó de madeira, sabendo que está morto ali. Ele falava como para si mesmo: eu não queria ser dispensado, mas ele sabia que ele estava falando pelo Espírito Santo, não para o seu tempo, mas para o nosso tempo. Louvado seja Deus, porque na nossa geração ainda haverá pessoas que não conhecerão a morte. Venceremos a morte em estado de vida ainda, porque seremos revestidos com a casa celestial. Vai gemendo, vai gemendo. Aleluia. Vai, casa terrestre, geme, geme, casa terrestre. É doído servir a Deus, é difícil, é mais um sacrifício, mancando, indo rumo ao altar feito por Deus. Mas vamos seguindo as pisaduras do primeiro cordeiro, antes da fundação do mundo. Não erre o caminho, não tem como errar, está assinado com o sangue do Senhor. Aleluia. Primeiro Coríntios, capítulo 15. Primeiro Coríntios, capítulo 15. 51. Eis aqui, vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível aleluias, louvado seja Deus. Aleluias. Vai, a igrejinha Eva, continue sendo a igrejinha Eva, revestido de morte. Continue com peles de um cordeiro morto. Continue. Tem uma igreja nesse tempo aqui, se revestindo para a palavra, com a palavra, para ser revestido de incorruptibilidade. Daqui a pouco, irmão. Porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade. Isto que é mortal se revista de imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Se cumprir-se-á. Mas Jesus Cristo venceu a morte, já tragado foi a morte. Nós somos o corpo de Cristo, meu irmão. Nós somos o corpo de Cristo. Aquilo lá é por causa disso, é por causa de mim, é por causa de vocês. Amém. Eu creio, Senhor. Se cumprir-se a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Você pode ler os 55 comigo? Mas como um povo que está vencendo, porque o vencedor está aqui. Amém. Aleluias. Onde está a morte? Leia, irmão, comigo. Onde está a morte? A sua vitória. Onde está o inferno? A tua vitória. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. O primeiro cordeiro está na lei. É na lei que está.
pecou, tem que morrer. Mas graças a Deus que nos dá a vitória, por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Constante, irmão. É o mais difícil. Porque hoje, eu estou me sentindo Davi enfrentando Golias. Amanhã eu estou pior que Saul sendo atormentado pelo diabo. Como pode? Constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. No Senhor. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Então o primeiro altar erigido foi pelo próprio Deus. Olha que coisa maravilhosa. Vamos para Apocalipse. Glória a Deus. Capítulo 13. Versículo 8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos. Não estão escritos. O contexto é que eles adoraram a imagem da besta. Amém? Mas vamos se afeccionar aqui e firmar nesse versículo. Cujos nomes não estão escritos. Esses que adoram a imagem da besta não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Misericórdia, Senhor. Aleluia. Deixa eu ver se eu acho. Livro da vida do Cordeiro, parágrafo 140. Ouça-me. Um irmão cansado. A Bíblia disse que Jesus era o Cordeiro de Deus, que foi morto desde a fundação do mundo. Note. Oh, que coisa! Como isto queima o seu coração. Como isso lhe dá esperança. Bem antes da fundação do mundo, quando Satanás perverteu. Aí você vai entendendo, né? O Cordeiro antes da fundação do mundo. O mal. Quando Satanás perverteu o mal. Deus, sendo infinito, olhou através da sequência do tempo e viu o fim. Agora não me pergunte como essas coisas podem, porque só bastou um sacrifício para que nós pudéssemos ser redimidos. Mas com Deus não se brinca, Ele trabalha na eternidade, Ele move o tempo ao seu bel prazer, à sua vontade. E o profeta fala que ele viu o tempo até o fim. E nós lemos que o Senhor Jesus Cristo, Ele manifestou ali no Gólgota o que já estava determinado antes da fundação do mundo. Agora nós fomos progredindo. Agora vamos regredir até lá na eternidade. Isaías capítulo 6. Vamos desde o verso 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também
o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E o seu séquito enchia o templo. Oh, que coisa maravilhosa! O que é séquito? A multidão estava ali. A multidão estava todo o templo. Em que tempo ele voltou? Ah, que coisa maravilhosa! Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os seus enchiam o templo. Aleluias. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 asas cobriam seus rostos. Olha a santidade. E com 2 cobriam seus pés, e com 2 eles voavam. E chamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram, e a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Oh Senhor, ali eu estava lendo ali no escritório antes de vir para cá. Eu estava: Senhor meu Deus do céu, purifica eu nos lábios, mas o corpo inteiro. Ai de mim, Senhor. Ai de mim que vou perecendo. Você tem coragem de encostar no altar onde foi sacrificado o Cordeiro Eterno e sentir o sangue foi vertido por você? Aleluias. Então eu disse: ai de mim que estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isso na eternidade. Séquito, os seus, os do Senhor, os seus estavam enchendo todo o templo. Ah, aleluias. Ah, Deus faz e desfaz o tempo a hora que Ele quer. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo em sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Aleluias. E com a brasa tocou a minha boca, e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Aleluias. Bom, você já entendeu onde eu quero chegar? De quem era esse altar que estava lá? De quem era esse altar na eternidade? Porque esse altar estava queimado. Oh meu irmão, porque esse altar estava queimado. Aleluias. Meu Deus. Glória a Deus. Nós estávamos antes da fundação do mundo, vendo ali aquele Cordeiro Eterno. Nós estávamos ali com Ele, em semelhança da sua imagem, anjos ali, teofânicos. Nós éramos o séquito do Senhor. Aleluias. A Isaías, como um homem carnal, vê toda aquela glória. Ai de mim. Vixe Maria. Eu estou vendo o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E o séquito todo. Aleluias. Oh, que coisa. Isso é de deixar a mente qualquer um atormentado. Isaías ficou assim: meu Deus do céu, tremendo as canelas. Mas olha só, por isso que é bom você ir minuciosamente lendo.
né? Eu vou dizer a palavra que Spurgeon falou. E olha que ele era leitor. Mas ele falou, eu prefiro ler pouco. E aquele pouco eu absorver e ficar o dia inteiro remoendo. Aí você encontra, né, como que a palavra de Deus é maravilhosa. E aquele serafim santo, que dizia, santo, 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 santo. Ele vai até aquele altar que era do Cordeiro Eterno. Ou estava queimando o que naquele altar da eternidade? Estava esquentando porque estava frio. Fala a Deus. Queima, Deus. Glória. Queima, Senhor. Aleluia. Aleluias. Louvado seja Deus. Aquele serafim santo, ele pega uma tenaz. Ele pega uma tenaz. E ele precisa pegar aquela brasa com uma tenaz. Mas quando chega em Isaías, ele toca diretamente a sua boca. Ei, esse sacrifício não foi feito para serafim, irmão. Esse sacrifício não foi feito para anjo, irmão. Ei, toque nesse altar. Toque nesse altar, irmão. Aleluias. Nós somos o povo que vamos encher o templo do Senhor novamente. Aleluias. Encheremos o templo do Senhor novamente. Agora. Glória a Deus. Aleluias. Deus ali, quando Ele manifesta esse sacrifício que estava na eternidade. Eu te mostrei o Cordeiro da eternidade, na eternidade, sendo morto na eternidade. E o altar que foi sacrificado. Agora, quando se manifesta em carne, Ele abre o templo pela metade e coloca-se a pedra principal de esquina. E Cristo é erigido agora no altar. A pedra principal de esquina é colocado há 2000 anos atrás, Cristo. E através das eras, percorrendo as eras, nós como a noiva das eras, vai chegando e vai colocando uma pedrinha. E vai colocando uma pedrinha. Ei, vós sois pedras vivas. Vós sois pedras vivas. Ei, e agora eu começo a me lembrar também de Elias. Porque quando ele ordena aquele altar, e ele vai amontoando aquelas pedras, e ele coloca os seixos de água, e ali ele coloca o sacrifício. Ei, vem um fogo santo do céu, a coluna de fogo, e toma aquele sacrifício. Ei, aqui o altar. Cadê? Ah, não está mais aqui o quadro. Mas você já entendeu. Aleluias! Você já entendeu. A coluna de fogo. Ei, está chegando o tempo em que esse sacrifício será tomado para o céu. É o nosso tempo. Aleluias! Está chegando o tempo. Ei, está chegando. Cadê aquela pedra branca, meu Deus do céu? Mas deixa a pedra branca para lá. Está chegando. Os trabalhadores da hora undécima estão sendo colocados no altar. Os trabalhadores da hora undécima estão sendo colocados no altar. Receberemos o fogo do Espírito Santo. Aleluias! O sangue do Cordeiro escorre nas pedras brutas. O sangue do Cordeiro. Mas que altar feio, que tudo bruto, tudo rústico. Ei, mas é assim que Deus quis, é assim que vai ser. Aleluias. Somos a última pedra do altar das eras. Aleluias. Louvado seja Deus. Santo seja o nome do Senhor. Se coloque de pé.
Aleluias. Ei, faça que nem o nosso Aleluia. profeta fala. Fique em estado de espírito. Ore ao Senhor, peça para Ele modificar o seu ser. Dentro de nós também há um Aleluias. altar. E esse altar aí deve estar o sacrifício do Cordeiro Eterno também aí dentro. Aleluias. Ó Senhor, nos ajude agora, Pai. Fortaleça, Senhor, os nossos ardelhos e os nossos pés para caminhar neste caminho de luz, Senhor. Ajude os teus filhos. Ajude-nos, Pai. Porque muitas vezes, Senhor, por sermos pedras rústicas, não se encaixamos um com o outro, não temos unidade com o outro. Aleluias. Mas vem o sangue do Cordeiro e escorre por meio das pedras do altar e faz a ligadura, Senhor, que precisamos. Ajude o seu povo, Pai. Esteja conosco, Senhor. O Senhor está aqui, batizando com Teu Espírito Santo, trazendo um renovo, Pai. Tome para Ti o sacrifício, Senhor. Receba com Tuas mãos. Ai de mim que vou perecendo, Senhor. Ai de mim que vou perecendo. Toca-me com as brasas vivas do altar. Qual altar? Peça para Ele o Cordeiro Eterno, o sacrifício eterno, o holocausto da eternidade.